Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. E tô aqui para falar com vocês sobre esse tema aí da chamada, que é sobre 5 cenários de campanha. Que são 5 cenários de campanha que eu escrevi, né, e que publiquei recentemente. Eu queria apresentar para vocês. Eles estão aqui. 4 deles estão aí. E o quinto é justamente esse material que vocês estão vendo atrás de mim aí de fundo da tela. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui. Que é o destino trágico do reino de Avernon. Né? Deixa eu aumentar de novo, que primeiro eu vou falar dos que estão aqui na minha mão. Bom, galera, eu sempre fui muito fã de cenário. Eu acho que de tudo aquilo que o RPG tem, né, de tudo que a sigla Role Playing Game pode encapsular na parte de regras, de tática, de combate, de desafio, de surpresas, o que eu sempre mais gostei foi a questão de cenários, né, de locais. Então, a minha paixão ela começou na literatura, em que eu lia Senhor dos Anéis, e muito mais do que a história que estava sendo contada, era a Terra-média que me encantava. Quando eu li Harry Potter, e eu falo até hoje que o meu personagem principal de Harry Potter é Hogwarts. É o cenário, assim, eu acho fantástico. Tanto é que os 4 primeiros livros que são focados em Hogwarts são os meus favoritos. Depois do quinto, quando já começa a ter mais Ministério da Magia e outros locais, pra mim já perde um pouco o encanto. Crônicas de Nárnia, que é a minha saga favorita, eu costumo dizer que o meu personagem principal favorito é Nárnia. Não é o Aslan, não são as crianças, é Nárnia. Então, eu sempre tive uma verdadeira obsessão por cenários. Game of Thrones, o mundo de Westeros. Né? Eu não ligo muito porque aconteceu com o Stark, pra quem tem raiva dos Lannister. Eu gosto de Winterfell e de Westeros como um todo. Né? Então, logicamente, quando eu comecei a montar os meus jogos, a parte de cenário ela ia se destacar de alguma forma. Então eu lancei primeiro, ano passado, como parte do FC, esse material aqui, que é Dominion, cenário oficial de velhas histórias ao redor da fogueira. Que é um documento que acho que tem umas 50 páginas, que tem um geralzão, né, de tudo que tinha, que nada mais é do que um cenário de fantasia bem tradicional, com muitos elementos de high fantasy, alguns elementos de pulp, né? Mas assim, acho que o que mais tem é elementos de high fantasy, numa pegada bem D&D mesmo, ou Tormenta, né? E tinha esse mapa aqui, ó. Então esse mapa ele mostrava aqui no centro, ó, o centro do reino dominante central. Aqui tinha o reino de Sombralin, aqui tinha o reino de Oolodan, né? Aqui o reino de Oolodan, aqui tinha o reino de Valvento Norte, aqui tinha o reino de Avernon, o reino esquecido de Avernon, né? O reino abandonado de Avernon, Ir Arcalon. Só que aqui eu dei só as descrições por cima, gerais, né? Para ser uma referência geográfica. Ah, então aqui é o reino, tal. Eu não entrei em detalhes. Por quê? Porque eu não queria fazer um livro que fosse muito grosso, porque todo esse material ele já estava escrito, né? E a princípio era para ser um material só, então era para ser um negócio desse tamanho aqui. Só que ia ficar muito ruim para imprimir. Eu sei que tem muita gente que acompanha o meu trabalho que gosta de imprimir, e convenhamos, imprimir 400 páginas é muito complicado. Encadernar 400 páginas é muito complicado, fica muito caro, fica mais caro do que comprar um livro de 400 páginas, né? Fica ruim para encadernar. Então o que eu decidi fazer? Eu ia lançar só o básico, e em um determinado momento, quando eu achasse que já tinha esfriado assim a poeira do lançamento inicial, lançar os 4 livros dos reinos, que na verdade são 5, né? E eu já vou mostrar para vocês. Então eu comecei a lançar na terceira semana de dezembro, um por semana. Então agora completou. Eu lancei o reino de Sombralin, aí depois eu lancei o reino de Oolodan. Na semana passada eu lancei o reino dominiante central, e ontem eu lancei o reino de Valvento Norte. Como
funciona, gente? Eu tentei fazer agora tudo aquilo que era sugerido ali no livro básico de cenário, eu descrevo em detalhes. Então, tem algumas coisas que tem em todos os livros, né? Primeiro, ele tem vários locais dentro daquele mundo. Eu prefiro descrever assim, a maioria dos locais, eles são descritos em uma página. A maioria não, todos. É uma página descrevendo aquele local. E toda a descrição, gente, né, aqui está falando da Floresta dos Espíritos. O que eu tentei fazer? Que cada parágrafo tivesse ganchos de aventura. Então, né, e, acima de tudo, que cada um desses locais fosse um cenário fechadinho em si mesmo. E ele não faz menção às regras. Então você pode pegar, por exemplo, esse reino de Sombralin e já começar a usar na sua campanha de Might Blade, na sua campanha de D&D, na sua campanha de Tagmar. Não importa, você pode acrescentar, você pode dizer, o reino de Sombralin, na verdade, é um reino menor esquecido ali perto de Luna, que é um reino de Tagmar, por exemplo. Então, essa, na verdade, é uma vila que fica ali perto da minha campanha de D&D. Então, ele é super adaptável e ele é fechadinho. E todo o parágrafo, né, seja de lugar, por exemplo aqui, né, tem um monastério esquecido, que é um monastério, as ruínas de um monastério que fica no meio da Floresta dos Espíritos lá, que era habitado por monges sobrenaturais e tudo. Cada parágrafo eu tento dar ganchos de aventura. Além disso, tem descrição de vilas, então todos eles vão ter vilas famosas, tem descrição de personagens. Por exemplo, aqui tem a descrição do Sir Vandroar, o guerreiro. Então, todo parágrafo tem, e o que é mais legal é isso. Todo lugar, personagem, item mágico, acontecimentos históricos, eles estão distribuídos em uma página e cada parágrafo eu quis fazer ganchos. Então, por mais que seja uma leitura que você pode ler como se fosse um livro de fantasia, era outra coisa que eu quis fazer também, né? Eu pretendo lançar esse material como um livro de fantasia, como um guia geográfico de fantasia, que é algo que eu não tenho visto aí, né? Então vai ter uma edição única com tudo isso, que vai ser o guia de fantasia aí, como se fosse um mundo para você desvendar lendo não a história, uma história que se passa naquilo, mas o próprio mundo, né? Não sei até que ponto tem público para isso fora do RPG, mas o lançamento vai ser feito. E o quinto, né, que aqui tenho, né, Sombralin, o Olodan, Reino Dominante Central e o Reino de Volvento Norte. O quinto é, na verdade, na forma de um conto, o destino trágico do Reino de Avernon, né? E aqui eu fiz um conto que é para mostrar como foi o destino de Avernon, que no livro aqui principal fala que é um reino abandonado e totalmente desabitado. Aí eu conto qual foi a história por trás disso, não vou dar spoiler, nem vou parar muito, mas ele conta a história do ponto de vista do Antoririel, que era o filho do rei necromante lá do reino de Avernon, né? E eu aproveito para descrever como era esse reino. Então chega um momento que ele sobe no alto de uma torre e aí ele começa a contemplar o reino em todas as direções. Aí eu vou descrevendo o que ele via ao norte, o que ele via ao sul, o que ele via leste, oeste, né? Então também é um livro de cenário, por incrível que pareça, né? Então, como é que é a estrutura do negócio, Tarcísio? Olha só, gente, como eles são quase que genéricos, você pode usar em qualquer jogo que você curta. Ó, o Reino de Sombralin, ele é bem... é o mais high fantasy de todos, né? Ele tem uma pegada meio conto de fadas, ele tem aquele lá, os guerreiros brilhantes de armadura. Ele é o mais high fantasy, assim, com alta magia e tem muita magia, muito bruxo, tem fadas. Então ele é mais nessa pegada mais mágica, né? O reino de Oolodan, ele já é um reino onde tem mais intriga política, né? Então tem um pouquinho de intriga política, tem alguns lords tentando tomar o poder, tem uma seita dedicada ao grande dragão que na verdade pode estar mal intencionada, tem a bruxa sombria que tá de olho naquilo. Então o reino de Olodan, ele ainda tem muita coisa de mágico, de fantástico, mas ele já dá várias pistas para esse lance mais político, né? De intriga, de espionagem, de oposição, de
alianças escusas. Então, quem quer isso tem Olodan. E ele tem também esse aspecto mais religioso também, né? Ele tem, quem quiser partir para o lado mais religioso, que tem a cidade dos 7 templos, que é toda voltada na religião e tudo. Então esse seria o reino de Olodan, né? O reino dominianto central, ele é aquele mais épico, mais nobre. Talvez seja o que mais se aproxima de uma pegada mais Senhor dos Anéis. Então ele é todo nobre, né? Os acontecimentos são sempre grandiosos. E tudo que acontece reverbera por séculos. E tem lugares lá, cada lugar ele é uma história que vem de milhares e milhares de anos. E tem personagens misteriosos que entram e saem da história e você não sabe muito bem de que lados eles estão. Então esse daqui seria o mais épico e nobre, o Reino Dominante Central. E o Reino de Valvento Norte, ele é o meu Dark Fantasy. Ele é um reino congelado, gélido, e ele é bem dark mesmo, assim. Ele não é... ele é dark no sentido assim, que ele é muito difícil, tá tudo coberto pela neve, tem uma bruxa sombria que governa tudo e todos e que não há chance de escapar, tanto é que ela até colocou uma maldição envolvendo o reino todo que impede pessoas de sair desse reino, né? Que chama maldição do congelamento. Todo mundo que tenta sair morre de hipotermia, mesmo se sair para um lugar totalmente ensolarado, né? E é isso, né? Isso daqui surgiu um pouquinho da minha paixão por Winterfell. Eu tentei colocar algumas coisinhas de Winterfell aqui. E também, né, eu fiz algumas modificações pouco antes de lançar, isso aqui já estava escrito, mas eu fiz algumas modificações porque eu gostei muito do Gélidos, o cenário Dark Fantasy do Thiago Alves, do jogador solo, então ele tem uma pequena influência também do Gélidos, que eu achei que foi bem legal, né? E esse daqui, para quem quiser jogar aqui no Avernon, né, no reino de Avernon, primeiro, ele faz parte do passado, né, da segunda era do reino. E o mundo de Avernon, ele já é numa pegada bem pulp, vamos por assim dizer. Ele bebe muito da fonte do Conan, da era iboriana do Conan. Então quem gosta de Conan, daqueles reinos, né, Estígia e tudo mais, vai gostar bastante desse O Destino Trágico do Reino de Avernon, que ele vai bem nessa pegada aí. Bom, galera, é isso então, falar um pouquinho do meu trabalho, né? E todo esse material, gente, ele foi disponibilizado já gratuitamente para todos os meus apoiadores e no mês que vem eles entram à venda na lojinha. Provavelmente vai entrar também a compilação de todos esses como livro de literatura, tá? A gente se vê, galera. Um abraço. Se eu conseguir desligar, né?